ficar balançando enquanto eu falo com você. Então, vou aproveitar aqui, né? Vou dar boa noite aqui para todos. E, gente, mais uma vez, se vocês puderem divulgar, compartilhar o link dessa live, tá? Enfim, nos grupos aí de WhatsApp, de pais, ou enfim, pessoas que vocês conheçam, sempre uma pessoa conhece a outra e a gente pode, de alguma forma, ajudar, né, alguma família que esteja precisando de informações. Hoje a ideia aqui é a gente passar informações sobre não sobre o canabidiol, mas assim, contar um pouquinho, né, sobre a história da Adri, do filhinho dela, e aí vocês, né, aprenderem um pouquinho através da experiência dela. Vamos começar então? Vamos lá? Então vamos. Gente, apresentando a Adri, então, né? Ela é paranaense, mas ela vive desde os 6 anos no Mato Grosso. Ela atua como analista de desenvolvimento econômico e social do governo do estado do Mato Grosso. E ela é mãe do Ângelo Gabriel, que hoje tem 11 anos, e ele tem a síndrome de Dandy Walker. E faz o tratamento assistido com cannabis medicinal há 1 ano. A Adriana participou e concluiu o curso de cannabis medicinal oferecido pela Muvrican, ou é Muvrecan, né? A gente não sei falar isso direito, mas é o movimento pela regulamentação da cannabis medicinal em parceria com a Unifesp, que é a Universidade de São Paulo. Adri, seja muito bem-vinda e vamos lá. Quer falar alguma coisa? Obrigada, Carla. Obrigada. Ih, vou falar pra caramba, preocupa não. Então tá bom. Adri, então vamos lá. Conta Tá. pra gente um pouquinho sobre a história do nascimento do Ângelo e o que é a síndrome de Dandy Walker. Então, Carlinha, o Ângelo teve a má formação de Dandy Walker a gente identificou já na gestação, né? Assim, mais ou menos com uns 4 meses de gestação a gente já identificou que ele tinha, na verdade, uma má formação, que a princípio foi identificada como meningocele occipital, né? Para quem não conhece, é tipo uma bolsa que se forma assim na nuca, né? Da criança, extravasamento do líquor, né? Para essa bolsa. Em alguns casos tem tecido cerebral, no caso dele não tinha, que foi um ponto muito positivo, né? Porque isso reduziu os danos. E quando o Ângelo nasceu, ele já nasceu assim prematurinho, né? Assim, quase termo, 36 semanas. E foi para UTI devido a essa malformação, já era esperado que ele fosse para UTI. E um mês depois, mais ou menos, foi identificada o diagnóstico já da Dandy Walker. Né? O que é a Dandy Walker, para quem não sabe? Ela é uma doença rara, né? Ela acontece 1 para cada 30 mil nascidos vivos, aproximadamente, né? Varia da casa dos 25 a 30 mil. E é uma doença que causa má formação do cérebro, em alguns casos, ausência do cerebelo, né? Alargamento do terceiro ventrículo, né, que é característico da Dandy Walker, que é o que geralmente ocasiona a hidrocefalia, que vai causar acúmulo de líquor na cabeça e tal, né? Um dos sintomas da Dandy Walker, além da questão motora, cognitiva, é a epilepsia. Geralmente ela vem como um reflexo dessa má formação, que pode ser intensificado com a hidrocefalia. Mas é bom pontuar que apesar da Dandy Walker ter umas características padrões, né, que é que a gente fala assim, a hipotonia, né, a baixa visão, em alguns casos a bexiga neurogênica. Então, assim, tem algumas coisas, alguns aspectos que é semelhante. Mesmo assim, ela tem vamos dizer assim, uma formação diferente para cada indivíduo. Cada indivíduo tem um desenvolvimento completamente peculiar, né? Tem o meu filho, que hoje é uma criança paciente de home care, que é traqueostomizado, gastrostomizado, né? E tem pessoas que têm uma vida completamente, assim, muito próximo do normal, completamente independente, né? Claro que em alguns casos, na maioria dos casos, inclusive, vai precisar, em todos os casos, acompanhamento com o neurologista, mas em alguns casos a fisioterapia, vai ter aí um desequilíbrio motor, mas muitas pessoas podem e são independentes, né? Então não é assim uma regra, né? A forma como a Dandy Walker afeta as pessoas. Entendi.
Eu acho que, bom, você falou um pouquinho assim, é uma doença rara, né? É uma síndrome rara, perdão. Exato. E eu acho que é legal você contar um pouquinho sobre a hidrocefalia, né? Como é que foi, né? Fala um Uhum. pouquinho para a gente como que foi esse desdobramento da hidrocefalia. E eu estou perguntando isso porque eu passei isso com o Léo, né? Nós passamos, eu e meu marido, e foi uma situação muito delicada, que já no início, quando ele nasceu de 5 meses, a gente já sabia que ele teria que fazer uma cirurgia para inserir uma válvula, né? Que a gente chama de válvula, tem vários nomes, né? Para fazer a Sim. drenagem do líquor, enfim. E aí ele acabou não foi feita essa cirurgia, porque depois desses 5 meses ele acabou compensando, né? O sistema dele começou a funcionar. E aí, quando você me contou a sua história, me passou assim eu não sei nem assim expressar isso, mas porque a gente sofreu muito naquele período, né? E essa cirurgia, ela me preocupava muito. Então, quando o médico falou assim, ele não vai mais precisar, eu falei, a única coisa que eu sabia era que ele precisaria, né? Então, assim, eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas terem noção da gravidade, né? Do que vocês Uhum. passaram, das cirurgias, para que contextualize um pouco sobre isso. Certo. A princípio, assim, a hidrocefalia ela não é uma certeza, né, na pessoa que é acometida pela Dandy Walker. Há casos em que tem a hidrocefalia e casos que não tem, né, porque a Dandy Walker ela tem graus, né, então tem os que a gente chama de variante de Dandy Walker e tem os casos que são considerados a síndrome de Dandy Walker. Até porque, assim, não tem ainda na literatura uma definição, uma origem definida já da Dandy Walker, né? Apesar de já ter estudos comprovando que tem alterações cromossômicas, tarará, também pode vir, tipo, como decorrência de um vírus, como decorrência de uma infecção, né? Então, assim, por isso é muito difícil tabular, falar assim, vai ser assim, X, entendeu? Não, então tem essa variação. E a hidrocefalia, a gente foi descobrir ela quando o Ângelo removeu essa meningocele, né? Assim, na cabecinha dele, ele removeu com mais ou menos uns 12 dias de nascido. Então os médicos falou assim, olha, pode acontecer dele precisar da válvula e pode ser que não, a gente vai ter que observar como ele vai desenvolver. Até porque isso lá em 2011, né, 2011, 2009, tô errando até a data do meu filho aqui, mas em 2009 aqui, principalmente, não tinha, sabe? Não tinha casos aqui no estado. Então, assim, não se ouvia falar de Dandy Walker, os médicos não sabiam o que era, então era, assim, muito difícil, porque nem os médicos sabiam dizer pra gente como ia ser. E esperamos, né? E, de fato, veio a confirmação dessa hidrocefalia, o perímetro cefálico começou a crescer, né? E, assim, por que deu essa hidrocefalia nele? Essa malformação, né, da Dandy Walker, como ela traz alterações no cérebro, a genesia, às vezes, do cerebelo, em alguns casos tem 50% do cerebelo, em alguns casos não tem, né? Tem a genesia do corpo caloso, que é uma parte que trabalha vamos dizer, essa logística do líquor, né? Então, pode obstruir essa passagem, né? E aí começa a acumular o líquor na cabeça da pessoa. O líquor, ele é importante, né? Para fazer o nosso cérebro ali não ter impacto no crânio, mas ele em excesso ele causa a pressão intracraniana. E a pressão intracraniana ela pode gerar, inclusive, hemorragia, né? A gente conversou sobre isso e tal, e a gente sabe que as sequelas são muito graves. E aconteceu com o Ângelo isso, a gente fez a cirurgia, colocou a DVP, só que a DVP ela é um mecanismo, assim, ela é uma faca de dois gumes. Ela pode fazer muito bem, perdão, e ela pode fazer também muito mal. Por quê? Porque às vezes o próprio líquor produz um excesso de proteína, obstrui essa válvula, né? A válvula, ela é como? Vai implantar um sistema de drenagem na cabeça. E esse sistema de drenagem, ele vai drenar esse líquor, que não é eliminado de forma natural, que deveria estar percorrendo, né, a coluna. Então, ele vai drenar esse líquor e despejar no peritônio, que é um tecido esponjoso que a gente tem no abdômen, né? Então, esse tecido absorve o líquor e elimina no corpo, na urina, no suor, né?
E aí a válvula, assim, é muito comum ela obstruir várias vezes. Às vezes com um coágulo, né, que sai ali depois do pós-cirúrgico, às vezes com excesso de proteína. Uma infecção pode, vamos dizer assim, engrossar, né, deixar o líquor mais denso e ele entupir esse sistema. E aí o Ângelo teve várias complicações desse sistema de DVP, né? Como eu te contei ontem, que a gente fez um bate-papo ali rapidão, mas o Ângelo chegou a fazer mais ou menos umas 50 cirurgias no longo da vida dele. Hoje ele tá com 12 anos, vai fazer 12 em outubro, né? Mas até os 7, 8 anos dele a gente ficou praticamente dentro do hospital. Eram às vezes 8 meses de internação. Cada temporada no hospital, assim, era a perder de conta a quantidade de cirurgia. Porque em uma dessas complicações do sistema, né, de DVP, a válvula, o catéter, esse catéter que vai para o abdômen, perfurou o intestino. E nessa perfuração do intestino, contaminou o sistema, né? Porque ali tem fezes e tal. E essa contaminação atingiu o sistema nervoso, né? Então o Ângelo teve encefalite, teve a ventriculite, que assim, vamos dizer assim, para leigos é semelhante a meningite, né? Uma contaminação no sistema nervoso central. E quando a pessoa que tem válvula, ela sofre esse tipo de contaminação, a válvula precisa ser removida, porque antibióticos, eles não cobrem próteses, ele cobre o seu organismo. Então, se aquele material está implantado em você, você tem uma infecção, não adianta você estar passando antibiótico porque aquele material contaminado está lá, então ele precisa ser removido. E cada vez que removia, era 12 semanas sem a válvula, e usava um dreno externo, né, que é o chamado DVE, que é a derivação ventrículo externa. Aí vai drenar o líquor para fora, já direto numa bolsa ali, e o líquor contaminado ele é muito escuro, tipo, ele fica parecendo café, né, sendo que o nosso líquor, ele tem que ser transparente, né, o líquor limpo, né, estéreo, ele é transparente. O líquor dele saía parecendo café, de tanta infecção. Por isso ele teve que tomar antibiótico intratecal, que é o antibiótico aplicado diretamente na cabeça, né? E assim, é um tipo de remédio que ele não é metabolizado no fígado, nos rins, como de praxe, no estômago. Não tem como você mensurar o quanto ele está sendo metabolizado. E aí, por consequência, não é regra, mas pode acontecer, e aconteceu com meu filho, né? Ele sofreu uma intoxicação por esse antibiótico. E essa intoxicação causou lesões graves, né? Que eles chamaram de degradação do sistema nervoso central. E o Ângelo, ele chegou a ser dito, na época ele estava, acho que com os seus 6 aninhos, 7 aninhos, que ele estava em né, sepsemia, e ele tinha 48 horas de vida. Né? O neurocirurgião reuniu com a família e falou assim, ele está em sepse, eu não tenho mais o que fazer, ele não responde aos antibióticos, ele tem de 24 a 48 horas de vida. Mas, felizmente, é aquilo que eu te falei, pouco se sabe ainda, né? A medicina ainda está gatinhando no que tange ao sistema nervoso. Felizmente, a gente está aqui para contar a história, né? Ele está bem, está evoluindo, e estamos aqui na luta. Eu acho, assim, nossa, sensacional, porque as pessoas se assustam quando eu falo que o Léo teve mais de 50 idas ao hospital, e entre internamentos e idas, né, ao hospital, por conta de epilepsia. E eu fico imaginando esse número transformado em cirurgias, já que, assim, é avassalador, né? Então, ontem você até comentou que tinha meses, né, que vocês ficavam... tinha meses, né? Tinha vezes que vocês ficavam 8 meses no hospital, voltavam para casa, ficavam mais 3 meses em casa, voltavam para o hospital, ou seja, moravam mais no hospital do que em casa. Exatamente. Né? Isso é muito... Para quem não vive isso, né, é muito pesado. E a gente acostuma, né? A gente falou bastante sobre isso. A gente acostuma. E não é que a gente acostuma porque a gente é forte. Não, é porque não tem muito o que fazer, né? É opção, né? E, enfim, assim, diante de toda essa gravidade, eu acho que é bem legal a gente entrar agora no assunto, né, do cannabis. Eu queria saber como que você chegou ao ponto de achar que seria necessário o canabidiol, ou se foi você, foi o médico, como é que foi isso? Então,
o cannabis é uma coisa que ele está em evidência, né? Principalmente nos grupos maternos. Não é uma coisa que a gente vê tanto na mídia, não é uma coisa que os médicos comentam. Geralmente, quando os médicos chegam à opção da cannabis, no caso de criança, é porque a família insiste, né? Eu, assim, não conheço nenhum caso que tenha sido a proposta inicial partindo do médico, né? Até porque, Carla, assim, é legal a gente falar disso, porque não é porque todos os médicos são contra. Claro, tem aqueles que são contra, normal, e tem aqueles que prescrevem, que são chamados os médicos prescritores, mas hoje a gente não tem no Brasil uma lei que dê esse respaldo para os médicos, né? A gente sabe, pode ser usado o canabidiol para tratamento médico. Sim, mas até que ponto esse médico está amparado quando não é produzido no Brasil? Como que ele vai saber que segurança ele tem para prescrever uma dosagem? Né? Então, assim, os médicos têm esse receio, né? É um CRM que está na reta, e eu entendo, porque é muito investimento, né? E aí você corre o risco e tal. Então, os médicos têm esse receio, sim, né? Então, parece que é aquela coisa assim, olha, eu acredito, então vamos fazer aqui, eu e você e tal. Eles têm um pouco de receio. Então, essa falta da legislação no Brasil, que dê esse amparo, né, aos profissionais de saúde, e é uma luta, por exemplo, do Move Recan, né, que faz esse movimento pela regulamentação da cannabis, e outros grupos militantes, justamente por isso, né, para que se tenha acesso. Porque hoje é muito difícil você encontrar profissional que prescreva, quando você encontra é caro, e é mais difícil ainda você achar um óleo de qualidade acessível, né, porque assim, se entendeu que a cannabis ela é um mercado, e muita gente está fazendo disso apenas um mercado, né? Então é arriscado. Como eu já ouvia falar muito da cannabis, principalmente nos grupos relacionados a tratamento de autistas, que os autistas têm muita incidência de epilepsia refratária, de vários tipos de convulsão, né? Então eu já vinha estudando. Mas é um estudar tendo medo, né? Porque assim, a gente vem de uma cultura que maconha é droga, que a droga fomenta o tráfico, que fomenta a morte, tarará. Então, assim, a gente tem um contexto social que constrói isso, né? E, de repente, você desconstruir esse contexto e acreditar que aquilo é um remédio, então, é difícil também, sabe? E quando o Ângelo passou por todos esses procedimentos, por exemplo, ele saiu da UTI a primeira vez usando 2 anticonvulsivantes. Até eu chegar ao uso da cannabis, ele já tinha passado por mais de 7 anticonvulsivantes. Né? E ainda assim mantinha um padrão convulsivo, né? Acaba um ponto que a gente acostuma, sabe? Tipo, isso aqui é tolerável, 15 convulsões por dia, ok, para uma criança que convulsionava 30, começa a achar normal, os médicos acham normal, sabe? Isso tem uma coisa que eu odeio no meio médico, assim, é quando olha para o meu filho e fala assim, ele é neuropata, mãe. Como se você tem que aceitar tudo por causa dessa condição. E assim, exclui qualquer peculiaridade da criança, sabe? E quando eu cheguei na minha médica a primeira vez para falar do canabidiol, a gente já tinha passado por uns 4, 5 anticonvulsivantes também. Ele continuava convulsionando, né? E assim, hoje ele, com todas essas sequelas que ele teve, ele faz todo tipo de crise, sabe? Generalizada, focal, espástica, de ausência. E as crises, elas não só prejudicavam as terapias, como até, por exemplo, ele tomar dieta. Né? Hoje ele se alimenta por GTT, exclusiva por GTT, desde os 2 anos. Mas ele tinha uma crise e eu não conseguia passar dieta, porque ele começava a vomitar. Né? Então, assim, começou a trazer prejuízos. Né? E, assim, não, quando você fala que prejudica as terapias, é porque muitas vezes ela pode regredir, né? Ele está ganhando, né, muito com as terapias, e de repente acontecem as crises, ele pode vir a regredir. Sim, e assim, tá lá no meio da terapia e faz uma crise de ausência. Você já perde aquele tempo, porque a hora que a criança volta da crise, ela tá exausta, você vê que ela tem um desgaste, né? Então, assim, é prejuízo imensurável. E a convulsão em si, ela causa morte de neurônios, né? E o neurônio a gente sabe que é uma célula que não se regenera, né? Que ela não se recupera. Então, a gente fica com essa preocupação. E aí, quando eu cheguei a primeira vez para a médica dele, foi em 2014 ou 2015, mais ou menos.
Eu cheguei para ela, acho que foi 2015, que foi depois desses quadros intensos de cirurgia, infecção. E falei para ela, falei, doutora, e o canabidiol? E a nossa médica, ela era bem contra na época, sabe? Ela, não, tipo, não tem pesquisa, não tem evidência, a gente não tem uma dosagem e tal. E isso é normal, você vai encontrar médicos que são mais conservadores, que optam pelos medicamentos patenteados, né, por causa dessa segurança e tal. E tem médicos que já gostam de tentar por se tratar de uma linha natural, né? Tipo, não deu certo, você pode tirar, não vai te causar uma dependência, né? O canabidiol, ele não causa dependência. E eu penso assim, sabe, Carla? Eu conheço pessoas que, por exemplo, que optaram a fazer o tratamento sem o aval da equipe médica. E eu acho isso bastante arriscado, porque se você dá um remédio para o seu filho, que a equipe que cuida dele não sabe que você dá, quando acontece um evento, né, mais grave, aquela equipe vai estar tratando aquele evento como uma situação e ela pode ser outra, né? Então, assim, eu particularmente tive medo. Falei, não, eu não vou experimentar sem o aval da médica, né? Até que chegou um ponto, assim, que estava insustentável, né? Eu acho que quando chega num momento que você não tem opções, aí vale a pena arriscar. Não vale a pena arriscar o óleo, né? Porque hoje eu conhecendo mais sobre ele, eu sei que não é um bicho de sete cabeças. Mas quando você não tem conhecimento, você tomar uma atitude relacionada à vida de alguém que tem, né, umas consequências, dependendo do que você fizer, pode ter consequências irreversíveis, você não convém você arriscar, sabe? Principalmente aqui na minha cidade, que você tem poucos profissionais especialistas da área, né? Então, assim, eu vou falar, não, vou brigar com a médica e aí a hora que eu precisar, como é que eu vou fazer, né? Então, para mim, era importante. Isso que você falou sobre não utilizar, né, aliás, utilizar sem aval médico. Eu já tive mães que ligaram para mim, desesperadas aqui, na Mundo Adaptado mesmo, me pedindo, pelo amor de Deus, para conseguir médicos, porque assim, para que passasse em consulta com o filho, porque elas fizeram de forma, enfim, foram lá, não sei como que conseguiram, né? E administraram o medicamento na criança e a criança, enfim, Teve reação, não deu né? efeito exatamente. E aí piorou as epilepsias, então assim, não dá para fazer isso mesmo, muito não risco. dá. Assim, os nossos filhos, eles geralmente já tomam uma carga medicamentosa e têm um comportamento que foge ao padrão. Então, assim, uma coisa que as pessoas precisam entender. O óleo, a gente fala canabidiol, mas na verdade a gente está falando errado, porque o canabidiol ele é um dos componentes do óleo, né? Ele tem assim mais de 400 e tarará componentes, né? Então ele é um dos componentes, é porque ele é o componente com maior potencial, né, terapêutico. Mas assim, quando você administra o óleo, ele interage com as medicações, né? Então ele pode estar potencializando, por exemplo, a criança toma um Gardenal, ele pode elevar o efeito daquele Gardenal 4 vezes mais, né? Tô dando um exemplo, não que seja exatamente assim, mas ele eleva o potencial de algumas medicações, reduz a eficácia de outras, né? Reduz a eficácia. Então, para isso é importante você ter um médico que seja prescritor, como a gente chama, né, que é conhecido no mundo canábico, vamos assim dizer, como médico prescritor, para que ele compreenda esses processos, né? Porque assim, embora muita informação a gente vem de mãe, né? Porque assim, eu vejo que é muito carente ainda informações seguras sobre o tratamento. A gente é só mãe, cada um entende do seu filho, né? Isso é uma coisa que a gente conversou também. E assim, o que é bom para o meu pode não ser bom para o seu, como a gente falou de outras medicações aí, né? Meu filho teve uma reação grave com o Depaquene, o seu se adaptou, né? E acontece. Justamente, tanto que o Léo também tomava 5 anticonvulsivantes. Eu, em 2013, comecei a buscar informações sobre o canabidiol e naquela época ainda era né, terrível, assim, para conseguir informações. As mães escondiam o canabidiol, era triste, assim, mas assim,
a gente acabou se adaptando com uma outra medicação que foi, assim, um pouquinho antes a gente administrar o canabidiol e deu certo. Só que o teu filho, por exemplo, não deu, né? Ele teve uma reação muito forte. E tudo bem, né? Cada criança é Sim. uma criança, cada patologia é uma, realmente não dá para generalizar. E aí, falando em informações, Adri, como que foi essa jornada, né? Você já falou um pouquinho, mas assim, da busca de informações, porque isso, na minha época, quando eu fui atrás, era muito diferente de hoje, assim. Hoje, eu acho assim, tem muito mais informações, teve um avanço, né? Mas eu queria entender como que foi essa jornada para você de informações, de conhecimento, foi fácil de encontrar? Conta um pouquinho. Então, não é fácil de encontrar, não foi, não é ainda, na verdade, ainda é bem difícil, até eu tomar a decisão de fato de tentar o tratamento, né? Como eu te falei, a médica que foi contra, ela foi embora da minha cidade, e aí eu tive que procurar uma outra médica que foi até encaminhamento dela, e essa médica é médica prescritora e ela é conveniada à Abrace, né? A Abrace, para quem não sabe, é a associação, né? De Abraça Esperança. E é de pessoas que querem o tratamento com o canabidiol. Então, assim, é difícil achar informação e mais difícil ainda achar informação segura. Porque hoje a gente tem mães que buscam esse tratamento dessa forma, né? E é compreensível também, porque às vezes a pessoa no desespero, você tá vendo que o remédio não dá resultado e você ouve falar de uma possibilidade, é lógico que você quer tentar, né? Mas como eu te falei, hoje a cannabis já se percebe que existe um mercado, né? Então você vai encontrar muita gente falando assim, olha, eu tentei, eu tomei, eu dei pro meu filho e deu certo, e agora eu vendo. Então você não tem é, segurança da procedência desse óleo, da forma que é feito, porque hoje tem pessoas que pegam, né, a maconha prensada, que é aquela que o pessoal fuma mesmo, e faz óleo dela. Então, assim, você está ingerindo muita impureza, você está ingerindo uma dosagem que talvez não seja adequada para o seu tratamento, né? Então, assim, esse eu acho que é a pior parte quando você vai buscar informação, principalmente na internet. Você fica sujeito a esse tipo de pessoas e as pessoas vendo o seu desespero, existem pessoas de má fé que tiram proveito disso, sabe? Então, assim, é claro que as primeiras pessoas a me informar foram mães, né? E foram mães que sempre me disseram assim, olha, procura associações. E isso é muito importante falar que se você não tem um médico prescritor para acompanhar, ou se o seu médico é contra, é, a minha dica é não faça de forma independente. Se o seu médico é contra, procure uma segunda opinião mais médica, sabe? Vá procurar um outro médico, vá estudar o assunto, vá pesquisar. Não tome atitudes precipitadas, porque isso pode sim acarretar em consequências indesejadas, né? E então, assim, as associações são as formas mais seguras, né? Porque as associações, elas têm amparo jurídico para estar produzindo um óleo seguro, né? Geralmente elas são acompanhadas por universidades, geralmente elas têm um corpo médico que dá essa assistência de forma muito mais acessível. Você não vai encontrar médico prescrevendo cannabis gratuita, como você não acha neurologista, como você não acha psiquiatra trabalhando gratuitamente, porque requer um investimento em estudo, né? Então, assim, é justo que aquele profissional cobre por essa consulta. Mas pelas associações, você vai achar de forma acessível, né? De uma consulta que você possa pagar. E acho que outra coisa que é importante a gente falar, Carla, é que assim, às vezes a pessoa ela quer fazer o tratamento canábico. O tratamento canábico ele não é barato, entendeu? As consultas são caras, o óleo ele é caro. Se você achou um óleo barato, desconfia desse óleo. Desconfia desse óleo porque ele provavelmente ele não tem uma procedência segura, né? Então, assim, às vezes compensa você manter nesse seu tratamento alopático se ele for acessível para você e se ele estiver te dando um resultado satisfatório, né? Como os médicos falam, time que está ganhando não se mexe, né? É claro que, assim, o óleo ele é natural e ele vai causar menos efeitos colaterais, né, no seu organismo. Vai, mas por que os médicos deixam ele como, vamos dizer, uma cartada final, né? Porque, assim, se passou por outras situações e não tiver como, você tem ali uma segunda alternativa. Ele pode ser a primeira? Pode ser a primeira.
não tem problema, né? Mas você tem que estar ciente dos custos que envolve. Por esse fato da ilegalidade, e a gente não ter laboratórios, né, em concorrência trabalhando nisso, e aí eu tô torcendo para a PL 399 ser aprovada, né, ser sancionada e tal, mas até lá, você vai ter condições de estar comprando todo mês R$ 300 num frasco, R$ 400, né? E assim, não como que eu posso dizer, regra que você vai usar só o óleo, né? Para o meu filho, a gente conseguiu tirar um remédio, mas ele ainda toma 4 outros remédios, né? Tá dando certo assim? Pode ser que se tirar, não resolva, mas por enquanto tá dando certo assim, né? Então, assim, é um tratamento que vem para somar, né? É bom ter isso em mente, que ele não é milagroso, porque, assim, existe uma romantização, sim. Assim como existe a demonização da maconha, existe a romantização do óleo de canabidiol, né? Então, assim, é bom ir muito devagar, com muita paciência. E, Adri, até legal que você falou isso, porque eu queria saber um pouquinho como que teu filho está hoje, né? O que que você sentiu de diferença. E também queria que você falasse sobre você, rapidamente, né? Antes da gente entrar nessas questões jurídicas, né? O que que tem que ser feito, enfim. Então, conta um pouquinho dele e de você também e as diferenças que que vocês dois encontraram nas Olha, patologias. então, o Ângelo, quando ele começou a tomar, a gente começou a fazer o tratamento em julho do ano passado, né? Como eu comecei a fazer o tratamento com essa médica, ela me pediu uns 6 meses, até porque ela não conhecia ele, vamos esperar uns 6 meses e tal, e a gente começa o tratamento. Aí entra o processo de importação, porque ela preferiu, ela me deu duas opções. Ou você pode tentar pela Abrace, né, pela segurança de ser um óleo constituído juridicamente, né, da instituição em si. Ou você pode importar, porque os médicos ele têm uma segurança aí dessa importação. E a gente fez todo o processo pela Anvisa, né, o burocrático e tal. Quando nos primeiros 15 dias, a gente fica naquela ansiedade, né, de ver resultado. Eu ficava assim, gente, será que, né, vai funcionar? Então, eu ficava lá, vigiando ele 24 horas, que eu queria ver o resultado, sabe? Como Mas toda assim, mãe, né? Corujando. não, sim. E assim, a primeira coisa que eu percebi, ele começou a ficar mais atento, né? Então, assim, eu fazia uma terapia, a terapia rendia mais. Eu falava com ele me procurava, coisa que era muito incomum. Ele sempre foi muito disperso, né? Tinha que acertar a hora que ele estava assim disposto. Foi a primeira coisa que eu percebi. Depois de um mês de uso, ele começou a reduzir as crises de ausência, né? Então, assim, tudo isso foi repercutindo nas terapias e na qualidade de vida dele. E depois de uns 3 meses, mais ou menos, praticamente zerou as crises espásticas também. As de ausência, zerou. As de espásticas ficaram muito raras. E era uma coisa que ele tinha 15 vezes por dia, sabe? Em dias muito críticos, 30 vezes, né? Eu até falei pra você, assim, que quando ele tinha as crises generalizadas, que ele chegou a fazer esse tipo de crise, né? De repuxar a boca, debater, espumar a boquinha, a gente tinha que fazer diazepam retal. E para mim, assim, como mãe, ter que chegar ao ponto de expor o filho a esse sofrimento, passar uma sonda no ânus para passar um remédio, sabe, era uma tortura. E não era uma coisa que era uma vez por mês, às vezes era 3 vezes no dia, sabe? E aí você vê que isso foi acabando, que essa tortura foi acabando. Então, assim, eu comecei a questionar, sabe? E acho que faz parte, e é importante questionar, de tipo, será que não é a minha vontade de ver resultado que eu tô vendo resultado? Tipo, sabe? Será que eu tô vendo coisa que não existe? É coisa da minha cabeça? E aí eu ia pros grupos e perguntar nos grupos do Face, né? Tem grupos ótimos aí que você consegue boas informações e comecei a observar isso. E assim, quando eu vi que foi zerando as crises, eu cheguei pra neuro e falei pra ela, falei assim, podemos tentar tirar um medicamento? Que ele tava tomando 4 ou 5, já não lembro. Mas era assim, a carga medicamentosa dele era altíssima, né? E eu falei assim, podemos tentar tirar? Podemos tentar. Qual que você acha que é o que vai fazer menos falta? Falei, a X. Vamos tentar tirar o X. Um X que ele tomava 20 ml por dia, né? E terminamos de tirar esse remédio mais ou menos uns 4 meses depois. O primeiro mês foi bastante difícil, ele deu, assim, aquela abstinência, né? 6 anos que ele já tomava essa droga, então foi difícil, ele se mordeu, ficou irritado, não dormia.
Aí passou mais ou menos uns 2 meses, conseguimos controlar, né? E aí, agora nós começamos a reduzir mais uma medicação, né? Que já está quase na metade do que ele tomava antes, né? Assim, dessa droga. Ou seja, se a gente conseguir tirar ela, vão ser 2 anticonvulsivantes a menos, né? Então, assim, eu já considero, se parar por aqui, aonde está, eu já considero sucesso. Porque você tirar 20 ml por dia de medicação psicotrópica, né? Que rebaixa o sistema nervoso, que dá efeitos colaterais, mais 50% de outra medicação muito forte também, por tipo 10 gotas de óleo, né? Tô colocando aqui um número hipotético, que eu não quero falar em dosagem, né? Para não induzir a um erro, mas assim, vamos dizer que fosse 3 gotas por dia, para mim já é lucro, sabe? Então, eu considero nesse momento já satisfatória a experiência, né? Mas, assim, requer paciência. Não vai ser o primeiro óleo que vai acertar, porque às vezes o óleo, para mim, sem THC faz bem, para você não faz, né? E no caso do meu filho, eu pude ver isso, né? Na literatura fala que os óleos de CBD puro, eles dão mais tranquilidade, eles reduzem as crises convulsivas. No caso dele, com CBD foi mais eficaz. Com THC, perdão, com THC foi mais eficaz. Por quê? Porque tem toda essa questão da interação medicamentosa, né? Da patologia em si. Então, hoje eu já considero que foi um resultado de sucesso. E você quer falar um pouquinho sobre você também, sobre a fibromialgia? Então, a fibro, na verdade, para mim foi assim o que eu posso dizer? Foi uma consequência do uso do Ângelo, né? Eu hoje faço tratamento para fibromialgia e para ansiedade, né? Eu tenho e essa pandemia aí se apareceu foi doença de sobra. Então, eu acho que nós mães, principalmente pela carga emocional que a gente vive, né? Assim, esse estresse todo, padecer no paraíso, como dizem, né? Então a gente fica muito vulnerável a principalmente doenças autoimunes, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu tenho a fibromialgia, tenho uma colite crônica, né? E é um ataque autoimune causada por questão emocional. Então eu faço tratamento medicamentoso para fibromialgia, que causa dores. Quem conhece a fibromialgia sabe que é uma doença, eu falo assim, que é uma deficiência invisível, porque ninguém vê a ferida. E você fala que tá doendo, ninguém entende, porque a olho nu você não tem nada, sabe? E antes de dar o remédio pro Ângelo, eu tive o meu preconceitozinho, sabe? De tipo, será que esse remédio aí não vai dar uma onda nele? Vai ficar assim, né? Dar um barato? Então eu fiquei com medo, sabe? Falei, vai que Sim. o menino curte uma viagem. E aí eu resolvi tomar antes de dar para ele. Assim, eu tomei por 2 semanas antes de começar a administrar o remédio para ele. E aí eu senti reduzir as minhas dores, né? Então, assim, eu não tomo hoje o cannabis de forma assistida. Eu tomo associada à minha medicação, né? Mas porque foi um experimento que deu certo. Que poderia não ter dado, que fique registrado, né? Que poderia talvez não ter dado certo. Mas, assim, que eu já sei que é eficaz também para as dores, né? Então, assim, eu mantenho as minhas medicações, normal, continuo fazendo o meu tratamento com reumático, psiquiátrico, toda essa galera aí, né? Que eu já falo que eu tenho uma galera. Mas, assim, eu senti essa eficácia, né? Assim, o que eu posso dizer não dá onda, não dá barato, você não vai ficar doidão, sabe? Não tem essa parada aí que a gente acha que vai ficar igual, me perdoe o palavrado, mas vai ficar um maconheiro, sabe? É uma medicação que é uma medicação. Então, a gente tem que também ter um olhar mais sensível para a forma como ele está sendo tratado, né? Que não é uma coisa que você está buscando na boca de fumo. É um remédio, ele foi extraído, ele foi preparado, ele foi estudado para esse fim. E aí, aproveitando, né, isso que você acabou de falar, o que que você acha da PL 399? Porque tem toda, né, uma discussão em volta, né? E o que que você acha disso tudo? E também, como é que foi esse processo na justiça, né, para você conseguir essa medicação? A gente já está indo para os 15 últimos minutos, então estou adiantando aqui um pouquinho as perguntas para você já contextualizar. Então, a PL, Carla, eu vim tomar conhecimento da PL recentemente nesse curso que eu fiz,
né? Como eu te disse, assim, eu tinha um conhecimento mais de curiosidade do que necessariamente um conhecimento da teoria, da prática mesmo, né? Era mais uma especulação. E aí eu vim tomar conhecimento da PL 399, sei que ela já está há muito tempo, ela bate e volta no Senado, né? E existe muito esse lado do preconceito envolvido, porque a questão da maconha no Brasil, né, ela é associada à questão das drogas, à questão do tráfico, e ela é vista como uma droga de entrada. E hoje já tem estudos científicos, né, que comprovam que ela não é uma droga de entrada. Hoje o álcool, ele é infinitamente mais potente para inserir uma pessoa no mundo das drogas do que a maconha. A maconha ela é usada hoje como antipsicótico, como antidepressivo e como tratamento paliativo para quem é dependente químico, né? Químico, eu falo crack, etc. E nós que precisamos do óleo de cannabis, a gente acabou sendo englobado nesse pacote de drogas, né? Então, assim, eu não muito tempo atrás, eu vi uma vez um vídeo da APEP, das mães associadas da APEP, né? Que é aquela associação do Rio de Janeiro, e as mães falando assim, eu sou traficante internacional, porque quem importava óleo, até pouco tempo atrás, era considerado traficante internacional, né? Então, assim, hoje a gente tem essa portaria da Anvisa, que você consegue importar o óleo para fins medicinais, mas até pouco tempo atrás não tinha. E era considerado ilegal, né? Então, a importância da PL hoje é trazer, além dessa questão de redução de custos, porque vai ter laboratórios que vão poder produzir, né? Vai poder dar uma segurança para a classe médica, então a gente não vai precisar pagar um absurdo numa consulta, né? Não vai precisar ficar comprando óleo clandestino de origem, de procedência aí, né, duvidosa. Então a importância da PL, ela vem nesse sentido, de dar uma regulamentação, um regimento, vai ser feito assim, assim e assado até chegar no consumidor, porque hoje não existe esse meio de campo, né? Então aí a população que precisa e que não tem como adquirir, né, fica vulnerável a esse tipo de situação, né? Você tinha feito outra pergunta, que eu não lembro qual era, você falou da PL. Aproveitando, então, como é que o pessoal do Crianças Especiais, acho que deve ter sido a Letícia, perguntou como que é o processo para adquirir o canabidiol, para comprar, né, o canabidiol. Pode falar um Hoje, pouquinho sobre isso? qualquer pessoa que queira ter o tratamento com cannabis assistido, ele vai precisar da prescrição do médico especialista, seja um neurologista, seja um psiquiatra, depende de qual que é o tratamento, né? Como é que a gente está falando das crianças especiais, então geralmente a gente fala de neuropediatra, né? Mas um médico que acompanha tem que ser o especialista da área, né? Que se pretende tratar com óleo, ele tem que fazer uma prescrição. Se for um óleo importado, né, ele vai precisar dessa autorização de importação da Anvisa, né, para ele poder, vamos dizer assim, você vai viajar e levar o seu óleo para você não ser preso lá no aeroporto, né, não ser considerado um traficante de drogas. Então tem todo esse procedimento que não, assim, essa parte burocrática, ela não é demorada em si o processo. O que é difícil são os pormenores. Tem que estar a miligrama corretamente, a quantidade, o nome tem que estar impecável. Se tiver um S a mais, a Anvisa nega, ou a própria importadora não envia com medo da mercadoria ficar presa. A minha ficou presa mais de 30 dias, né? Porque uma diferença lá de miligramas que foi feita errada na receita. Eu tive que pegar a receita umas 4, 5 vezes, sabe? Então, assim, tem todo esse processo, mas começa com a prescrição médica, né? Aí depende do óleo que você vai comprar. Se você vai comprar de associações, você tem que passar se associar ou ver quais são os critérios que essa associação exige. Porque o que acontece? A associação, para ela produzir esse óleo, ela entra com um habeas corpus coletivo, né, pedindo o direito na justiça de representar você e todos aqueles que têm interesse em consumir o óleo. Então, ela, como sua representante, ela produz o óleo para você. Então, ela vai exigir vários documentos para ela poder fazer esse procedimento, né? E aí, no processo de compra, tem essa particularidade, né? Você pode estar indo até a associação ou estar importando do exterior, que daí você vai precisar da autorização da Anvisa e da prescrição médica. Entendi. E assim, Ali,
Você já falou um pouquinho, né, de como você vê essa jornada, né, de informações aos pais sobre o, o CBD, né, sobre, enfim, o cannabis. O que que você acha que falta e o que que poderia ser melhorado, assim, aos pais, na tua visão? Eu acho que falta, assim, muita informação segura, sabe? É, porque até que você chegue as associações, elas geralmente fazem esse papel de te passar toda essa informação. Mas até você chegar às associações, existe uma distância muito grande, né? Então, assim, é preciso que haja mídia falando sobre isso, os canais de acesso, né, que estão mais em contato com o nosso dia a dia, né? Porque poucos médicos falando, então precisa ter mais workshops, mais situações como essa agora, né? Por exemplo, uma live, que é uma coisa que está todo mundo aí nas mídias sociais. Nós precisamos falar mais sobre o canabidiol para ter essas informações, né? Por exemplo, as pessoas precisam ter na sua secretaria de saúde do seu município saber como fazer para estar conseguindo, por exemplo, uma liminar judicial para o tratamento do seu filho, aquele que não tem condição de custear o tratamento, né? Quando assim apresentar para a justiça, olha, já busquei alternativas, não deu certo e eu quero tentar essa linha. Então, assim, precisa que as pessoas tenham essa informação. É muito carente de informações concretas e seguras. E são os canais que tem que dar acesso ao Conselho Tutelar, né, ao CRAS. Porque hoje você vai nesses lugares que tem que te dar esse acolhimento e você não encontra informação, né? Então, assim, existe muito preconceito na nossa sociedade e esse preconceito precisa ser quebrado, quebrar os paradigmas para que a gente possa ter acesso a uma informação limpa, né, sem ruído, porque hoje existe muito ruído nessa informação. Então, eu acho que, assim, é o começo, sabe, Carla? Live, né, as informações nas mídias, a TV precisa falar mais sobre o assunto, para justamente não ter erro, né, para ser mais assertivo na hora de buscar o tratamento. E aproveitando também, o que que você diria para os médicos? De uma forma, né, que a gente sabe que a gente não estudou para isso, mas como mãe, o que que você diria para os médicos que são contra, né? A gente não pode também generalizar, mas assim, para os médicos que são contra, o que que você falaria? Então, eu acho que o que falta muito no meio médico é um acolhimento, sabe? Porque alguns médicos são contra e o que, que acontece? Ele demoniza aquela mãe que está buscando esse tratamento. Então, nós precisamos de médicos que falem assim, olha, eu como eu posso dizer, não apoio por isso, 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 hoje o seu filho está assim, assim, assim. Se você quiser, como foi a médica do meu filho, sabe? Ela me falou assim, Adriana, o óleo funciona da seguinte forma, né? Se você quiser tentar, eu te dou essa opção, você pode tentar, mas hoje é uma responsabilidade sua, né? Claro que ela me dá todo o suporte, mas assim, ela me deixou, foi categórica. É uma opção tua e uma responsabilidade sua, porque como a gente não tem legislação, não dá para esperar outra coisa, né? Então eu acho que os médicos precisam dar essa opção, né, para os pais tentarem e mostrar para eles, se não dá essa opção, por que não está dando essa opção? Você não está me dando essa opção porque ela não é viável para o meu filho, porque ela não vai fazer bem, ou é simplesmente porque você é contra? Então, eu acho que os médicos também precisam se inovar e buscar conhecimento sobre o tema, porque hoje, assim, a gente vê até médicos que prescrevem, mas prescrevem porque você chegou lá, pagou uma consulta e, né, ele não vai contrariar você, você paga uma fortuna numa consulta com um especialista, e aí ele não vai te contrariar, mas às vezes ele mesmo não acredita no que ele está prescrevendo, sabe? Então nós precisamos que os médicos, que eles sejam, assim, acolhedores e que eles estudem o tema, né? Porque eu acho que não tem nada pior do que você chegar num médico e você ter mais conhecimento da situação que ele. É meio frustrante isso. Então, é isso que eu acho, sabe? Os médicos têm que te dar uma opção e se ele não te dá a opção, ele tem que te explicar por quê. E não simplesmente, porque eu sou médico, eu tô dizendo que não. A gente precisa entender, a gente tem esse direito de saber o porquê, né? Com certeza. Até, pessoal, se alguma mãe, né, aqui na live, ou qualquer pessoa, na realidade, quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, a gente já está indo para os 5 últimos minutos da live.
E eu também quero informar, né, a todos que essa aqui é a primeira live que a gente está fazendo sobre o assunto. É uma live, né, com o propósito de informar, de trazer mães como a Adri, né, que possam contar um pouquinho da história do filho, enfim, como que foi a administração do uso do canabidiol. E a gente também, Adri, eu acho que eu até nem comentei contigo isso, a gente criou um grupo de conteúdo lá dentro do nosso site, lá da mundoadaptado.com.br, da plataforma, né? E a gente vai começar a compartilhar conteúdos informativos sobre o canabidiol. Bacana. Então, já te Muito bom. convido também quem deseja receber esses conteúdos. A nossa ideia é realmente informar, né, cada vez mais. E quem tiver interesse em participar, é só entrar em mundoadaptado.com.br, faz o cadastro lá bem rapidinho e já participa do grupo. Acho que é legal, de repente, depois eu coloco eu deixo na descrição ali, nos comentários, eu coloco o link para as pessoas entrarem. Muito bacana, muito legal. Vamos ver se Parabéns tem aí mais pela alguém aqui. iniciativa. Eu acho que é importante. Eu não estou enxergando aqui as perguntas. Você enxergou alguma? Acho que não, né? Deixa eu ver. Não Tá bem enxergo escuro também. para mim. É, Gente, assim, na é verdade porque está tá sumindo escuro rápido, mesmo. né? Ah, aqui, ó. De que maneira o óleo interage com as outras medicações? Tem uma pergunta aqui. Gente, me Então, desculpem se eu não consegui, eu não estou conseguindo ler é, mesmo, porque é bem escuro aqui pra gente. Eu não sei o que sim, aconteceu. para mim também tá assim. Então, o óleo, ele potencializa. A gente tem no nosso cérebro um sistema chamado sistema endocannabinoide, né? Que os médicos que identificaram o potencial do canabidiol. Então, da mesma forma que a gente tem neurotransmissores para, por exemplo, o uso do gardenal, né? Neurotransmissor e o gardenal vai agir dessa forma, tá? O óleo também tem um neurotransmissor, né? O canabidiol, o THC, ele também tem. Então, é dessa forma que ele vai interagir. Se a sua medicação, vamos dizer, para a pessoa que tem ansiedade, a sua medicação é o inibidor de serotonina. E aí você toma ela e em cima dela você toma um óleo e a composição do óleo que você está tomando, ele, na verdade, ele é um excitador de serotonina. Então, assim, vai anular o efeito do seu remédio. Entendeu? Então, os médicos geralmente dizem que a gente tem que tomar de 1 a 2 horas de intervalo de um remédio para o outro. O que eu posso falar da minha experiência com a fibromialgia é que eu fiz não sirva de exemplo, mas eu já tomei, assim, tipo, no começo, né, tomei o óleo, tomei o remédio, e assim, me deu uma crise de ansiedade tremenda, sabe? Tipo, um remédio que normalmente era pra me deixar mais, né, baixar a ansiedade, ele me deu uma crise de ansiedade tremenda. Então, assim, ele interage nesse sentido, ele pode reverter o efeito do seu remédio, ou ele pode intensificar o efeito do seu remédio, né? Então, quando eu tomei horários separados, né, não muito próximo, eu consegui potencializar esse efeito, né? Porque já tinha agido um e aí ia começar a agir o outro. Agora, quando eu tomei em cima, e a pior coisa foi quando eu tomei com cerveja. Menina, eu achei que eu ia ficar louca. Então, Meu por Deus do isso, céu, que maluca. é muito perigosa a interação, Ó, né? tá vendo, gente? Não façam isso, por favor. Olha Não só, tome e com cerveja. já aproveito também para perguntar aqui que a Márcia, do Dicas Especiais, ela perguntou quantas tentativas você fez, né, até acertar. Se a gente. Faltam 2 minutos, tá? Daí a gente encerra, mas qualquer coisa a gente vê aqui as perguntas. Se alguém puder aí da equipe fazer print da tela, aí eu passo para a Adri e ela responde depois nos comentários. Então, felizmente, eu fui na segunda opção, né? Porque essa que é importante da participação, de você ter um profissional assistindo. Porque ele vai saber melhor por qual começar, né? Porque é uma infinidade de tipos de óleo. E, no caso, a gente foi prescrito para ele um óleo full spectrum, né? Que ele é só CBD. E começamos e tudo bem, deu certo e tal. Mas quando foi para pedir a segunda remessa, deu um entrave na hora da importação, e aí eu comecei a dar o óleo com THC, que eu tinha ganhado de uma colega e tal, e comecei a dar esse óleo até que chegasse o outro, né, para ele não ficar sem o óleo. E aí eu percebi que ele reagiu melhor, né, e aí como ele teve uma boa resposta a esse segundo óleo, nós trocamos. E aí
tá tudo certo, por enquanto tá tudo certo com esse óleo. Mas eu já vi casos de mães que trocaram 3, 4 vezes. Assim, a concentração, a dose também é o que demora bastante para acertar. Entendi. Ah, legal. Olha, vamos continuar aqui, porque acho que deram mais um tempo pra gente, pelo jeito. Adri, tem algumas perguntas aqui, mas eu não quero perder a live, eu não sei quanto tempo de fato a gente tem. Então, acho que é melhor a gente encerrar. Mas, assim, eu fiz uma cópia aqui das perguntas e, gente, eu vou passar para a Adriana. Depois, ela responde, né, Adri? Responde para as pessoas, né? Ali Sim, nos claro. comentários, a live vai ficar gravada. E, pessoal, a gente vai fazer uma série de lives, tá? Então, nós mais o nosso parceiro, que é o Crianças Especiais, a gente está fazendo uma série de lives. E entrem lá no mundoadaptado.com.br, dentro do grupo de cannabis, é um grupo fechado, onde tem informações, apesar de ser um grupo gratuito, mas é um grupo, né, para pessoas que têm interesse em se informar, tá, gente? A gente vai trazer, enfim, diversas informações para vocês. Eu vi que teve uma pessoa aqui que perguntou onde que consegue informação de qualidade, então a gente tem lá dentro. Vai começar, na verdade, né? A gente está com poucas, assim. Quem tiver histórias para contar relacionadas também ao canabidiol, ao tratamento, né? A gente também convida vocês, a gente faz toda a curadoria do conteúdo e ajuda vocês a escreverem. E, eu só tenho a te agradecer. A tua história é linda, é uma história de sucesso. Eu fico muito feliz, assim, em ter mães como você aqui com a gente. E também, pessoal, sigam, né, a Adri. Depois a gente também deixa ali o feed dela, né, para vocês entrarem no feed da patologia, né, que você Dandy criou, que eu Walker. acho que é bem Uhum. bacana a gente divulgar. E muito obrigada. Então, eu deixo esse espaço para você agora falar o que você quiser. Ah, eu que agradeço esse convite maravilhoso aí de estar compartilhando, né? Eu também amei conhecer a história do Léo, conhecer a história de vocês, foi muito bacana. Obrigado pro Renato, né, que oportunizou esse encontro. Queria agradecer ele, a Ieda também, que me convidou para conhecer o Renato, enfim. Só tenho a agradecer essa oportunidade. E eu queria deixar aí, depois eu posso até passar para você, que esse curso que eu fiz da Unifesp lá, com a Move Recan, vai começar uma nova turma. E aí quem tiver interesse em estudar, e é bem bacana, tá? Tem bastante informação, não só da parte médica, como da parte social, para conhecer um pouquinho o histórico, desde quando começou o uso da cannabis, tá? Depois eu passo para você, para quem tiver interesse aí, tem bastante informação, vale a pena. E um Com beijo para todo certeza. mundo aí que assistiu. A gente coloca lá no grupo, né? Nesse grupo de Com conteúdo aí, certeza. com certeza. Obrigada, então. Um beijo grande para você. Beijo. Um beijo no pequeno. Fiquem com Deus. Você E, pessoal, também. obrigada, tá? A gente vai gravar aqui, deixar gravadinho para vocês. Obrigada, Adri. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Beijo.